Hoje a gente vai falar, né? O tema da live de hoje é Vênus nos signos, né? E eu pedi para que todo mundo entrasse. Eu não sei se vocês viram embaixo a descrição, o comentário, que era para vocês entrarem num site chamado Astrolink, qualquer site gratuito para fazer mapas, para vocês saberem qual é a Vênus de cada pessoa, né? De cada um de vocês. Eu não sei se vocês, lindas bruxinhas do bem, sempre! Obrigada! Então, eu não sei se vocês conseguiram fazer isso. Quem já fez mapa já sabe qual é, aonde está localizado, onde está localizada a sua Vênus. Mas a gente pode falar de uma forma geral e depois vai ficar disponível e depois quem não conseguiu pegar, descobrir aonde que cai a sua Vênus, em que signo, depois vê e volta lá na live para ver a sua, né? A sua Vênus. Aí já vai direto no assunto, fica legal. Mas a gente vai falar de uma forma geral aqui sobre o dia de hoje, que é um dia muito especial, que é um dia que a gente tem um eclipse, né, do Sol. A gente não viu, né? Foi visível no Oriente, na Oceania, né? Mas mesmo assim, para a astrologia, ele tem uma importância grande, né? Todo eclipse é um ponto interessante, é um ponto de energia muito forte, né? Bem-vinda, Natália. Então, a gente vai falar sobre... vai citar esse eclipse, porque hoje o eclipse não tem como não falar, né? Então, a gente tem aqui... Tá todo mundo, a internet inteira está falando de eclipse, que a gente não poderia faltar sem falar, né? Então, é um eclipse que está, né? O eclipse do Sol é quando o Sol faz uma conjunção com a Lua. Os dois astros estão juntos. O eclipse da Lua é quando os dois estão opostos. Então, o eclipse do Sol sempre se dá numa Lua nova, né? Que no caso é hoje. Só que esse eclipse aconteceu nos graus finais do signo de Áries, né? Na verdade, foi um eclipse para uma transição para a Lua nova de Touro, que já estamos, né? Então, esse eclipse aconteceu às 1h12 da manhã, né? Dessa madrugada, ou seja, já passou. Logo depois, uma hora depois, a gente já estava com o Sol e com a Lua. Quer dizer, os dois estavam em Áries, o Sol e a Lua, fazendo eclipse. E horas depois, hora e pouca depois, o Sol entrou em Touro junto com a Lua. Ou seja, é um dia especial, né? Muito especial, marcado por esses dois signos, Áries e Touro, né? O que a gente pode falar rapidamente, para a gente não fugir muito do assunto da live, sobre esse eclipse, né? A gente sabe que a energia de Áries é uma energia de autoconhecimento, de alto valor, né? Qualquer pessoa de Áries, né, tem essa questão de saber o seu alto valor, né, de entender esse universo da individualidade. Então, é um eclipse que pede para que a gente, né, nesse momento, nesse dia, e a gente sabe que o eclipse ele reverbera, né, às vezes até por 6 meses essa energia. Mas, como sendo uma energia de eclipse do Sol, né, primeira coisa é que a gente tem que pensar na busca do autoconhecimento que Áries pede pra gente, né? Que é um signo de autoconhecimento. E depois, quando essa Lua e esse Sol entram no signo de Touro, o que é pedido pra gente, né? Pelo universo? Que a gente caia na real, né? Que a gente tenha os pés no chão, para que a gente conheça os nossos defeitos, as nossas qualidades, o que a gente precisa mudar na gente para que no final dessa alunação, né, que é a lua cheia, que vai cair no signo de Escorpião, que é no dia 5 de maio, a gente faça uma transformação interna. Então, é um processo que começa lá na questão do autoconhecimento, de você ter o impulso através de áreas para o autoconhecimento, depois ter o pé no chão, a realidade, a consciência do que você tem que mudar em você mesma, se autoconhecer
Real, a palavra é verdade. É a gente encarar a verdade da gente, a verdade de nós mesmos. O que a gente tem de ruim e de bom? O de bom para aproveitar, o de ruim para lapidar. Para que a gente chegue na lunação cheia, que é dia 5 de maio, de Escorpião, que aí sim é um eclipse da Lua, são dois eclipses, né, próximos, que isso acontece, vem da Lua depois do Sol, depois da Lua. Aí se dá a transformação interna e o fechamento desse ciclo, tá? A Luizinha vai falar alguma coisa sobre Lua, né? Por causa das magias que ela vai falar no final. Sim, porque hoje, como a gente vai falar sobre Vênus, né? Eu vou A gente ensinar tá na algumas. Lua perfeita, né? Que é a Lua em touro, a Lua do amor, Sim, né? isso é interessante, né? Porque a gente acabou fazendo isso, a gente escolheu esse dia por acaso. E tudo calhou certo, né? Foi Então, sim, foi por acaso. Nada por acaso, né? Mas por oi? acaso foi. Não, Nada pois por é, foi acaso. Mas coincidiu de cair esse assunto que é o amor, né? E a sexualidade, num dia de uhum, lua em touro, né? de lua Super, em touro. super aberto, né? Uhum. E assim, como a gente vai ensinar algumas magias para fazer no final da live, eu andei pesquisando assim, porque as magias devem ser feitas na sexta-feira, que é o dia de Vênus, né? E o que é interessante é que amanhã eu já considero como lua crescente, né? O comecinho da lua crescente, o primeiro dia da lua crescente, mas a lua já vai estar crescendo. E amanhã a lua vai estar crescendo no signo de Touro, né? Na semana que vem, ela ainda vai estar crescendo, porque é quando começa realmente o quarto crescente, e ela vai estar no signo de Leão, o que é muito interessante, porque a gente pode começar a fazer uns feitiços aí para autoestima, né? Que é uma coisa que eu vou ensinar um banho para autoestima. Um banho para autoestima. Um banho para autoestima. E daqui a, daqui a 2 semanas, quando tiver o eclipse da Lua, que vai estar em Escorpião, vai estar a lua cheia em Escorpião. Então, ela é muito boa para feitiços de sedução, porque o Escorpião ele trabalha muito isso, esse magnetismo sexual, né? Que barulheiro. Exatamente. Para quem quer um amorzinho, hoje é a lua. Hoje e amanhã tá bem legal. Também além de ser lua em touro, Amanhã vai estar é bom. dia de Vênus, né? E para quem quer uma coisa mais apimentada, mais Com sensual, certeza. a própria Vai sexualidade. ter Escorpião e vai ter Leão, que também ele é muito bom para o romance, né? Além da autoestima, ele é muito bom para romance. É isso aí. Então, eu posso entrar no assunto logo? Então, vamos lá. Pode? Então, vamos lá, gente. Vênus no mapa de uma pessoa, a gente sabe que no mapa astrológico a gente tem é, vários elementos, 2 luminares mais 8 elementos, que são os planetas, né? Os luminares são Sol e Lua. Então, cada um vai se localizar num determinado signo, né? E no caso aqui, a gente está falando de um dos planetas, né, que é Vênus, e a gente vai falar em como se comporta, né, esse planeta em cada signo, né? E o que é a Vênus no mapa da pessoa? A Vênus no mapa de uma pessoa é como ela expressa seu afeto, a forma como a pessoa se atrai por outra pessoa, né? O que ela busca numa outra pessoa também, o que ela tem de atrativo, magnetismo, né? Para atrair outras pessoas. Então, tudo isso passa pela Vênus e também tem a questão da prosperidade, que aí seria outra live, né? Mas a gente pode até colocar a Vênus aí não só como a questão amorosa, mas também como a questão de valores, né? Tanto os valores materiais como os valores pessoais, valores, né, espirituais. Então, a gente tem aí uma série de nuances, né? E eu escolhi falar primeiro da Vênus em 2 signos que eu considero assim mais importantes, porque a Vênus rege naturalmente esses 2 signos, né? Quem é de Touro sabe que o regente é Vênus. Quem é de Libra, né? Também o regente é Vênus. Então, a Vênus rege Vênus e Libra. Touro e Libra, desculpa. Então, a gente vai primeiro falar sobre a Vênus no signo de Ar
no que a gente diz assim, quando o planeta rege aquele próprio signo, ele está em domicílio, está domiciliado. Então, a gente vai falar dos dois signos domiciliados, né, de Vênus, né, que é Touro e Libra. Então, a gente vai começar falando de Libra, tá? São dois tipos de abordagem amorosa e de relacionamento. A gente pode colocar assim, que Vênus é amor, né? Como você se atrai ou atrai as pessoas, e como você se relaciona também, né? A forma de você se relacionar. O que você espera de um relacionamento, né? Então, a gente tem aqui a Vênus, vamos falar agora da Vênus em Libra, né? Que é ar, que é um amor que passa muito pelo intelectual, pelas ideias, pela cabeça. Então, quem tem a Vênus em Libra, a primeira coisa, não gosta de brigas, de raiva, de irritação. Ela gosta, ela precisa de ter um relacionamento harmonioso, né? Sem brigas, sem discussões. Então, é muito comum que essas pessoas que têm a Vênus em Libra no mapa, elas procurem alguém que tenha mais ou menos as mesmas ideias, a mesma forma de pensar. Não que ela não vai, que ela não vá aceitar o outro só porque é diferente, mas não é isso. É porque ela precisa dessa harmonia, ela precisa passar por essa questão do intelecto, do entendimento, né, entre duas pessoas. E isso começa pelo mundo das ideias, que é o ar, né? O elemento ar é o elemento da cabeça, das ideias, da mente, né? Então, a gente pode até dizer que todo o amor, né, o romance, né, é um signo muito assim romântico, muito que gosta de seduzir, né? É uma Vênus que gosta de seduzir, mas ela gosta de seduzir de uma forma mais fluida, mais sutil, né, mais intelectual, né? Não é aquela Vênus mais sensorial que é a de Touro que a gente vai falar agora, né? A Vênus em Touro, então a gente agora saiu do ar, que é uma coisa muito etérea, muito sutil, que fica no mundo das ideias, né? Para a gente agora aterrar para a Vênus em Touro, né? A Vênus em Touro também é domiciliada, né? Porque a Vênus também rege Touro, só que de uma forma muito terra. Terra é o quê? Matéria, é sensorial, é o estético, a beleza. O Libra também tem a questão da estética, os dois têm, né? Mas são tratados de formas diferentes. Libra é mais ligada à arte, né? E o Touro é mais ligado aos prazeres, né? Aos prazeres sensoriais, né? Aquilo que é belo, mas também que é agradável aos sentidos, né? Tem a ver com os 5 sentidos, né? Enquanto o Libra está lá só na cabeça, né? O Touro está explorando todos os sentidos, né? Então, quem tem a Vênus em Touro, ela precisa de um envolvimento íntimo muito forte, né? Precisa sentir. Nesse negócio de namoro à distância não rola, porque é difícil para quem tem Vênus em Touro, né? Porque precisa de estar junto, precisa do material, do físico, né? Porque é terra é o físico, é a matéria, né? Eu acho que até quem tem Vênus em Libra consegue até ter um namoro à distância, né? Assim, a nível das ideias, mas Touro nunca, né? Ele vai sempre precisar de uma coisa física palpável, né? Então, ele vai ser sensual, ele vai ser lânguido, né? Ele vai gostar de uma preguiça a dois, de um conforto, das coisas que fazem bem aos sentidos, uma boa cama, uma boa comida. Nossa, quem tem lua em Touro, assim, ama comida. Não tem jeito, né? E compartilhar um bom jantar, as coisas boas da vida, as coisas que fazem bem aos 5 sentidos, né? Ver uma coisa, estar num lugar bonito, né? Então, é muito mais palpável, é muito mais terra, né? Muito mais real do que a Vênus em Libra, né? Então, é basicamente isso, né? Enquanto que Libra é mental, né? Tem toda aquela... às vezes até são pessoas que têm uma tendência a amores platônicos, né?
a Vênus em Terra, né, em Touro, vai querer a coisa real, né? Ali no cotidiano, né? Até isso, né? O cotidiano também é importante para quem tem Lua em Terra. Agora, a Luizinha vai falar sobre dois aspectos, né? Da Vênus, não é isso? Sim, sim. Não, é porque é interessante A gente que a gente fez, sim. a gente é interessante a gente ver esse negócio, porque na astrologia existem os dois tipos de Vênus, né? E na mitologia também, porque Vênus, Afrodite, né, no caso, ela era cultuada de duas formas diferentes. Ela tinha a Afrodite Urânia e a Afrodite Pandêmia. E assim, a Afrodite Urânia, eu acho que o mito mais conhecido, né? Porque quando ela é filha de Urano, que é quando ela nasce das brumas, né? Da água, do mar, porque quando o Cronos castra o pai, né? A última criação de Urano é o amor próprio, quer dizer, o próprio amor, no caso, né? Que vem a Afrodite do mar, e ela é linda, ela é maravilhosa, e ela exala amor, sabe? É, ela é difícil até a gente botar um conceito nisso, mas ela é o próprio amor, aquele amor sublime, né? Aquele amor vindo da alma, que tem a ver com a Vênus em Libra, né? Porque eu acho que Libra, todo mundo tem essa ideia, acho que mais do que Touro, que Libra é um signo que ele tem tudo a ver com Vênus, sabe? Geralmente as pessoas nem sabem muito bem que Touro é regido por Vênus. E assim, no caso da Afrodite, a Afrodite Urânia, né? O engraçado é porque esse amor sublime na Grécia Antiga, ele não era direcionado para as mulheres, né? O que acho que não faz no menor sentido, porque é uma deusa, sabe? Mas ele não é direcionado para as mulheres. Esse amor ele só podia ser sentido por homens. E como na Grécia eles tinham aquele negócio do homem mais velho iniciar o rapaz nos sentidos sexuais, no caso, esse amor só podia ser sentido dessa forma. Porque era como se fosse o mestre e o aluno, e tinha aquele conhecimento sexual ali também, né? E era o tipo de amor que só podia ser sentido assim. As mulheres não era permitido isso. Era como se a gente não fosse digna de sentir um amor assim tão puro, sabe? Porque na Grécia Antiga a mulher tinha um papel diferente, né? Então, a mulher era propriedade do homem. Na Grécia Antiga, a mulher era propriedade do homem. E ela não tinha. Atenas era mais. Esparta ela tinha um pouco mais de voz, mas em Atenas realmente a mulher tinha um papel muito reduzido na sociedade, né, grega. E assim, para falar assim, algumas coisas que eles faziam na Grécia Antiga para Afrodite Urânia, por exemplo, o vinho não era consumido nos rituais dela. Eu não consegui achar muita coisa sobre os ritos de Afrodite Urânia, né? Mas eu imagino que mulher não podia entrar, né? Porque a gente vai falar da Afrodite Pandêmia daqui a pouco. Mas a Afrodite Urânia, o vinho não era consumido. Eu imagino que seja porque ele devia deixar a pessoa mais alegrinha, né? E o amor sublime não podia ser assim, sentido dessa forma mais física, né? E assim, tem algumas pinturas de Afrodite que ela tá sentada em uma tartaruga. E quando você vê esse tipo de pintura, é Afrodite Urânia, porque a tartaruga era o símbolo dela. Porque a tartaruga, ela simboliza, se eu não me engano, era castidade ou matrimônio também. Então, era uma coisa assim, bem fora do físico, né? Uma coisa bem mais elevada. E na Afrodite Pandêmia, que era assim, que a gente mais conhece mais ou menos da Afrodite, porque a gente vê a Afrodite como a deusa do amor e do sexo. E nesse conto de Afrodite Pandêmia, ela não é filha de Urano, ela é filha de Zeus, com Dione.
E ela está na sua forma sensorial. A essa Afrodite as mulheres podiam cultuar. Tanto que as cortesãs eram como se fossem sacerdotisas de Afrodite, Pandêmia, né? E o engraçado é que a imagem dela, simbolizada, né, era um bode. E o bode é uma criatura que você, assim, acho que na cultura celta, na cultura grega também, o bode ele é simbolizado como uma criatura sexual, entendeu? Então, esse era o símbolo da Afrodite Pandêmia, né? Porque pandemia significa comum a todos. Então, era uma coisa que poderia ser era a todo o povo, né? Todo o povo podia cultuar aquele tipo de Afrodite, que tem a ver com os censos, né? Que é o sexo. Então, ele tem a ver com a Vênus em touro, né? Então a gente fez a ponte aí, legal, né? Sobre esses dois aspectos. Porque eu pensando nesse negócio das Vênus, eu falei, nossa, que interessante, porque a gente não tinha pensado nisso antes. E a gente vê que como a astrologia veio, né, com esse cunho também da Grécia, né? Porque na verdade a astrologia ela não surgiu na Grécia, ela surgiu na Mesopotâmia, mas toda essa mitologia que engloba a astrologia é grega, greco-romana, né? E a gente vê esses pontos em comum, né? Então é bem interessante a gente colocar aqui, né? Tanto na magia como na astrologia existe esses pontos em comum, né? Inclusive o símbolo de Vênus, né? Eles pegaram Sim. O símbolo de Vênus, o símbolo feminino, aquela bolinha, né, com o maisinho embaixo. Aquilo ali simboliza o espelho de Afrodite. Interessante. E o do Marte, que é o símbolo masculino, é o escudo de Marte. Interessante, né? Legal. A gente vai descobrindo os símbolos, né? Isso é bem interessante. É uma pesquisa, né? A gente vai aprendendo aí com as lives também, né? A gente é obrigada a estudar. A gente então, tem. Vamos passar para os próximos signos. Vamos ver como é que é Vênus nos outros signos. Então, vamos lá. Eu vou seguir aqui o ar, né? Porque a gente falou da Vênus em Libra, então vamos falar dos outros signos, né? De ar, que são Gêmeos e Aquário, né? Então, o que a gente pode dizer sobre quem tem Vênus em Gêmeos, né? A gente começa porque Gêmeos não gosta de uma rotina. A rotina para Gêmeos é a morte, né? Então, são pessoas que procuram um amor divertido, né? Pessoas que gostam de sair, de se comunicar, né? Porque Gêmeos é um signo regido por Mercúrio, então tem tudo a ver com comunicação, um diálogo, com uma boa conversa, né? Então, são pessoas também que são ligadas ao intelecto, né? Tem que ter também a parte intelectual. Gêmeos é um signo de muita mobilidade, então provavelmente vai querer fazer viagens, né? Vai procurar uma pessoa, vai se atrair por uma pessoa que seja bastante agitada, movimentada, que goste de viajar e enfim, ela é assim, né? A Vênus em Gêmeos ela precisa tanto de uma boa conversa, mas também precisa de movimento de coisas diferentes, né? É uma Vênus que gosta de fazer coisas diferentes. Então, não seja assim, se você tem a Vênus em Gêmeos, não procura um taurino com ascendente em touro, porque não vai dar certo, né? A pessoa quer ficar em casa, você quer ir pra rua, você quer curtir. É difícil, né? Eu vou dar uma pincelada, tá, gente? Nessa live eu vou ficar aqui 2 horas falando, não tem como, né? A gente vai tentar fazer essa live assim, mais ou menos entre 50 minutos, né? 1 hora, para não ficar muito extenso. A Vênus em Aquário, né? É aquela Vênus, aquela pessoa, primeiro, que precisa também da intelectualidade. Os três precisam. Tanto os Gêmeos, como Libra, como Aquário, precisam de ter parceiros que
tenham uma cabeça legal, que tenham um papo legal e tal. Porque tem a questão intelectual envolvida, né? Principalmente Aquário, que também tem a questão política, a questão de reformas sociais, é um signo muito preocupado com o social, então provavelmente ele vai buscar uma pessoa que tenha ideais revolucionários, ela gosta de liberdade, ela não é aquela pessoa que gosta de ninguém pegando no pé, entendeu? Então não tente controlar alguém que tenha Vênus em Aquário, porque você não vai conseguir. Ela vai fugir pela tangente, vai fugir mesmo. Porque a liberdade e a independência, para quem tem a Vênus em Aquário, é essencial numa relação. Você ter seu espaço, né? E respeitar o espaço do outro, né? Bom, falei sobre os três de ar, agora vamos falar de da Terra, porque a gente começou falando de Touro também, vamos continuar, né? Então a gente já falou de Touro, da Vênus em Touro, que é sensorial e tal. A Vênus em Virgem é engraçado, porque assim, se você tiver assim, mal arrumado, ou tiver algum cheirinho desagradável, acabou para Vênus em Virgem. A Vênus em Virgem gosta de um ambiente limpo, quer dizer, ela vai procurar te servir, né? É uma Vênus que gosta de agradar, que gosta de descobrir o que a pessoa gosta, para poder servir, para poder ser necessária, né? A Vênus em Virgem, ela precisa ser necessária, ela se sentir necessária, útil, né? Então, ela vai buscar num relacionamento pessoas que, como também é um signo regido por Mercúrio, também tem a questão intelectual. Vênus Virgem é extremamente inteligente, intelectual e gosta também de trocar informações. Mas o importante para Virgem é a questão de você ter segurança, porque qualquer signo de terra precisa de segurança, de uma pessoa que esteja aí do seu lado te dando segurança. E essa questão da boa apresentação, né? Ela não vai se atrair por uma pessoa desleixada, mal arrumada, que não liga muito para a aparência, nem para o autocuidado, né? É uma Vênus que tem muito autocuidado, né? Então, eu acho que a palavra-chave aí da Vênus em Virgem é servir, né? É fazer o parceiro feliz e, em troca, também receber a atenção que merece, né? A outra Vênus em Terra é Capricórnio. Então, a gente está falando aí agora de uma Vênus que pode ter uma certa dificuldade de expor seus sentimentos, né? Porque ela é regida por Saturno, né? Saturno é o grande castrador, né? A gente sabe que ele coloca você no eixo, ali na vida real. Então, uma Vênus em Capricórnio, ela precisa, acima de tudo, segurança também, porque é um signo de terra. E, assim, ela precisa de uma certa dose de ambição. Ela não gosta de pessoas acomodadas, né? Tanto ela é muito ligada à ambição, a conquistar seu espaço profissional, a brilhar, ter seu lugar no mundo, como também ela se atrai por uma pessoa que tem um quê de ambição, né? Então, é difícil de você ter, assim, né, uma convivência entre quem tem a Vênus em Capricórnio, né? Claro que isso depende de todo o resto do mapa, tá? Não posso generalizar. Mas vamos fazer, assim, um paralelo. E aí ela conhece um geminiano que não tá nem aí para o Brasil, que quer curtir, que quer sair, que não tá nem aí. Ela trabalha só para ganhar dinheiro, para curtir a vida, né? Geralmente os geminianos são assim, né? São desprendidos. Aí não vai ter aquela atração, né? Se de repente chegar um cara de leão, né? Ou uma mulher de leão, né? Com aquele poder, né? Com aquela coisa assim, nossa, conquistei meu espaço. É muito mais atrativo para quem tem Vênus em Capricórnio, né? Outra coisa muito importante para quem tem Vênus em Capricórnio é que as pessoas de Vênus em Capricórnio têm uma responsabilidade emocional absurda, né? Elas têm responsabilidade dentro do relacionamento, elas querem um compromisso sério,
né? Só que são seletivas, assim como Virgem, né? Vão escolher muito, né? Vão primeiro observar bastante o parceiro para ver se realmente é merecedor do seu compromisso, né? Digamos assim. Vamos falar agora dos de fogo, né? Ah, chegamos nos de fogo. Então, já que a gente está nessa alunação aí, nesse eclipse de Áries, né? A gente vê que quando a pessoa tem a Vênus em Áries, Áries não é um signo de muita enrolação, nem muito mimimi, né? Então, as pessoas que vão direto ao assunto, né? Então, não vão ficar assim, fazendo aquela corte, né? Como Vênus em Libra faria, né? Vão direto ao assunto, você quer sair? Vamos sair? Então, vamos embora, entendeu? São diretos, francos, honestos, então tem toda uma autenticidade de fogo e pode também gostar de ficar sozinho. Tem essa característica de precisar muito do seu espaço e da sua independência, da sua liberdade. Então, é outro signo, assim como Aquário, né? Que se Vênus está localizado ou em Aquário ou em Áries, né? Ou em Sagitário também, tem uma carga muito grande de desejo por liberdade, independência, autonomia, né? Você tem o seu espaço, eu tenho o meu, e vamos respeitar o espaço do outro, né? E vamos caminhar junto de mão dada para o infinito, né? Isso aí é o fogo, né? São otimistas, né? Assim, na intimidade, são fogosos, né? Todos os signos de fogo são, né? Então, a gente tem agora a Vênus em Leão, né? A Vênus em Leão é até engraçado, porque é aquela pessoa que precisa ser elogiada, né? Ela precisa se achar linda. Então, se ela vai por encontro, ela se arruma toda. Ela faz assim aquela pesquisa fashion, até achar uma roupa que realmente ela se sinta segura e magnética para conquistar, né, aquela pessoa, ir naquele encontro. São pessoas românticas, né, que gostam de uma música romântica, de um ambiente sofisticado, mas ao mesmo tempo romântico, jantar à luz de velas, enfim. É um signo que alguém está falando assim, falou do meu signo aí, que eu ouvi, hein? Eu não estou conseguindo. Virgem. Tá. Eu só não estou conseguindo ver quem é, porque está apagado. Mas, pois é, a gente aqui está dando uma explanação geral de todos os signos, né? A gente estava em Leão, né? Então, Leão é muito protetor, né? Um amor protetor, um amor que abraça o outro, que acolher, né? Leão é bastante caloroso, acolhedor, e também faz o outro se sentir bem com a sua própria autoestima. Ele também gosta de elogiar o parceiro, assim como gosta de elogio, né? Vênus em Leão é o que vocês têm que procurar. Vênus em Leão é o que vocês têm que procurar. Quando você for fazer o mapa do cara lá que vocês estão saindo, vê onde é que tá Vênus dele. Se for em Leão, já sabe que tá bom. Então, assim, Vênus em Sagitário, né? Vênus em Sagitário é curtição geral, né? Tipo, vamos sair pra gente se divertir, vamos sair pra gente viajar, vamos botar o pé na estrada, vamos viver perigosamente. É parecido com Gêmeos, só que o Sagitário, ele tem, apesar de aquela música, tem horror ao compromisso, né? Que é o contrário do Capricórnio, né? Muito diferente. O Sagitário, ele aprofunda um pouco mais a questão do relacionamento do que os Gêmeos. Mas os dois têm uma coisa em comum. Gostam de movimento, gostam de ação, gostam de novidade. Gostam de... Agora, o Sagitário, ele é doido por natureza, né? Quem tem Vênus em Sagitário é doido por natureza. Então, assim, ter intimidade num lugar bucólico, né? De natureza, num sítio, numa fazenda, na casa no campo, na praia, né? Ou numa casinha de sapê, é a cara de Sagitário. Tem que rolar uma aventura, né? Então, a gente falou dos signos de fogo, agora a gente agora vai falar dos de água, né? É sentimento, né? Fofinho. E
alguém quiser saber sobre os elementos, depois eu vou colocar na descrição dessa live. Não, a gente pode divulgar, né? Os dois. Porque essa live vai ficar no YouTube. Então, eu sou Super Astral no YouTube e você Cinturão da Lua, mesmo nome. A única diferença é que no YouTube eu não tenho ponto no meio. É só Super Astral. Quem quiser consultar lá um vídeo, eu tenho um vídeo sobre elementos, né? E a gente eu coloco bem assim, explicado o que cada elemento significa. Então, agora a gente vai para um elemento que é emoção pura. Você né? podia colocar no seu... Você podia colocar no seu Instagram, no seu YouTube, os sites que a pessoa pode fazer o mapa astral dela. Né? Isso, vou fazer isso na descrição, vai estar lá. Mas eu já adianto o Astrolink, astro.com, são sites que vocês podem fazer o mapa. Tem o Via Astral, eu fiz o meu no Via Astral também. Também Via Astral. Então tem vários, né? Várias opções que é só você colocar os dados lá e você consegue descobrir onde está o seu planeta. Então, a gente vai falar agora de Vênus em água, né? Vamos começar em Câncer, né? Olha, quem tem Vênus em Câncer precisa de conhecer muito o outro para poder ter alguma intimidade, porque assim, vocês já viram o caranguejo como ele anda? Ele vai para um lado, vai para o outro, ele sonda o terreno, ele não se joga de frente, ele primeiro precisa estudar aquela pessoa, conhecer, ter uma intimidade, para depois se entregar, né? Tem que rolar toda uma história, né? Então, é um signo de água, né? Que é regido pela Lua, é emotivo, então vai ter sempre aquela questão de querer ver seu álbum de fotos para ver como é que você era quando é criança, né? E trocar essas coisas de memória, de passado, de família. Tudo isso é muito importante para quem tem a Vênus em Câncer, porque essa questão emocional, né, que a gente traz de família, de ancestralidade, tudo isso conta, né, na hora de você se relacionar, né? São pessoas que precisam de muita atenção, né? Tem uma carência já natural, né, de afeto. Então, não adianta quem tem Vênus em Câncer querer grudar com o ariano, que tem um monte de coisa em Áries, porque não vai rolar, entendeu? Então, tem que ser, assim, signos que tenham mais facilidade em se doar. Por exemplo, uma pessoa que tem a Vênus em Virgem, né? Ou em Libra, ou no próprio Câncer, né? É muito bom quando você encontra duas Vênus em sinastria, que é a comparação de mapas, que elas são. Então, tudo isso que eu falei sobre o signo de Câncer, né? Que dá valor à história, né? À memória, ao que foi vivido naquela relação, né? Isso tudo vai aproximar, né? É muito difícil para quem tem Vênus em Câncer dissociar o amor, né, da relação íntima. Tem que ter o afeto, tem que ter o carinho. Todos os signos de água são assim, né? Então a gente vai agora para Vênus em Escorpião. A Vênus em Escorpião é um pouco diferente de Peixes e Câncer, né? Porque Escorpião é um signo do diferentão, né? Sempre tem um diferentão. Todas as tríades sempre tem um diferentão, né? Sim. E assim, exatamente, todas as tríades, né? Como você falou, Luizinha, tem aquele que é diferentão. No caso do ar é o aquário, né? No caso do fogo é o Sagitário. Pode ser Sagitário ou Áries, né? O leão é mais centrado, porque ele é fixo, né? Na Terra, a gente tem o Virgem aí, desculpa, o Capricórnio aí um pouco mais descolado, mais audacioso do que os outros, né? Geralmente são os do final, né? Mas aqui a gente tem aqui o Escorpião, que é diferentão mesmo, e o Escorpião é o signo do mistério, né? Ele tem uma dificuldade muito grande, né? Quem tem Vênus em Escorpião tem uma dificuldade muito grande de se abrir emocionalmente. Por quê? Todo signo de água tem um pouco de medo,
né? Um pouco de insegurança, né? Ele tem um senso de autopreservação muito grande. E o escorpião é um dos que mais tem, né? Então, ele vai, às vezes, até sumir um pouquinho para ver qual é a sua reação. Ele não vai te dar explicação, entendeu? Ele vai ser um pouco fugidinho, né? Porque ele tem esse medo da entrega. Mas por isso que tem que ter muita paciência com quem tem Vênus em Escorpião. Tem que ter paciência, porque eles não se entregam de cara. Eles não vão dizer para você, eu te amo, né, no primeiro, no começo do relacionamento. Isso é uma coisa muito construída, né, e tal. Então, não espere de quem tem a Vênus em Escorpião que a pessoa seja vai jogar e vai viver assim, amor à primeira vista. Não, eles não vão dar assim, a dica, né? Eles vão só sondar como é que você é e tal, dá aqui um sinalzinho aqui, outro ali. Agora, no sexo, né, na intimidade, são pessoas que caem de cabeça, né? Aí sim, é onde eles se sentem mais à vontade, né? Então, tudo é uma questão de você respeitar a individualidade de cada um, né? A forma de ser de cada um. E por fim, aí a Vênus em Peixes, nossa, Vênus em Peixes é aquela pessoa que sonha acordada, né? Que tem assim amores até platônicos durante anos, né? Que gosta de histórias, que gosta de romances, né? Que eleva o romance até assim, a oitava potência, né? A 10ª potência. Porque são pessoas muito sensíveis, muito românticas e empáticas. Então, quem tem Vênus em Peixes provavelmente vai saber o que o outro sente, vai perceber, vai querer compartilhar, vai querer se doar, né? Só que às vezes tem alguns casos que são volúveis, né? Às vezes não consegue ficar muito assim como gêmeos, não consegue ficar muito tempo numa relação se ela não tiver uma história. Assim, ela precisa de que seja uma coisa muito especial e muito amorosa para que ela se segure naquele relacionamento, porque é o que ela espera do relacionamento, é um amor. Às vezes muito sublime, muito altruísta, muito... e também gosta, assim, de uns fetiches, sabe? De umas coisas diferentes. É meio parecido com o escorpião, nessa questão de sensualidade, né? Gente, eu falei aí um pouquinho, tá? Uma pincelada sobre cada signo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A live agora não, vai entrar num outro momento, que é agora que é o quente, que a Luizinha vai falar das magias do amor, isso é muito importante, né? E então eu vou passar a bola para ela agora, tá bom? Vamos lá, Luizinha. Então, Márcia, te perguntar, onde é que fica a sua Vênus? Ih, vou ter que falar? Claro. Sagitário. Sagitário. Sagitário? Ela tá conjunção, tem condição com o meu Sol, também sou de Sagitário, com a Vênus de Sagitário em conjunção. Quer dizer, para mim, eu preciso de alguém que me movimente, né? Eu posso falar, né? Eu vou falar, né? Eu vou falar. Eu preciso de alguém que seja aventureiro, né? Junto comigo, que queira desbravar outras culturas, outras realidades, né? Que não esteja dentro da rotina, né? Rotina para quem é de Sagitário até certo ponto é bom, né? Que o Sagitário ele viaja, mas ele precisa voltar para casa, precisa de um porto seguro. Mas é necessário que o meu Sun é em Sagitário. A Manu tá falando que o dela também é Sagitário. A Manu, a gente vai deixar salvo sim no nosso. A gente vai deixar salvo, vai estar no Instagram, desculpa, no YouTube do Super Astral e no Cinturão da Lua, tá? Então, outra coisa que também é importantíssima para Sagitário é que a gente gosta de pessoas inteligentes, que gostam de filosofar, que gostam de conversar sobre assuntos místicos. O Sagitário tem essa parte também. Faz amor, assim. Gosta de viagem, mas
Sagitário também tem esse negócio Tem assim com os esse estudos, né? lado, tem esse lado espiritual muito forte, né? Essa conexão de natureza, de misticismo, de espiritualidade é muito presente para Sagitário, que vê o mundo como um grande cosmos, não vê o mundo só como um planetinha, né? Então a gente tem essa visão bem mais ampla que tem que ser compartilhada com quem também tem uma visão ampla da vida. É isso, basicamente, tá? Agora é você. Bom, então, partindo aqui para a parte dos rituais, né? Porque já que a gente está falando sobre Vênus, como eu vou ensinar alguns feitiços aqui para a gente poder até cultuar mesmo a deusa Vênus, né? Porque na bruxaria moderna, ela é uma deusa muito visada, né? As pessoas gostam muito dela. E assim, algumas dicas para você colocar no seu altar, caso você queira fazer um altar para ela, ou mesmo para fazer uma mesa durante os rituais, para poder ancorar aquela energia, porque isso é muito importante, né? Por exemplo, as cores de Vênus não são só o rosa e o vermelho. A cor de Vênus é o verde. É a cor que usavam na alquimia para ela. Assim, outras coisas que você pode colocar, deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, tipo, todas as flores, né, elas são muito bem-vindas para a deusa Vênus. Principalmente a rosa, porque tem um mito lá de que foi Vênus que criou a rosa. O jasmim também é muito bom. O gerânio é excelente para Vênus, porque ele simboliza o feminino, né? Uma outra coisa que você pode colocar no seu altar são as frutas. Geralmente frutas como maçã, né? Essa coisa mais normal, assim, tipo morango, essas coisas. Mas o que muitas pessoas não sabem... No Oi? caso, as frutas vermelhas. No caso, as frutas vermelhas. Sim, as frutas vermelhas. Cereja também. E uma fruta vermelha que eu ia falar agora é a romã, que as pessoas geralmente acham, ou associam a romã com o submundo, né? E é também uma fruta do submundo. Só que na mitologia, a romã era sagrada a Vênus. Dizem que quem plantou a primeira árvore de romã foi Vênus. Então ela é uma fruta extremamente que ela simboliza a fertilidade, ela simboliza assim, o amor, o romance. Então, a romã é uma fruta que você pode colocar para Vênus. E outra coisa também, que uma outra erva que as pessoas não fazem a ligação, né? Mas é o alecrim. Porque o alecrim, na Grécia Antiga, ele era sagrado a Vênus. Assim, a gente geralmente vê o alecrim como ou uma erva de limpeza, né? Ou para trazer alegria, para trazer ânimo, mas ele também traz eu vejo pelo menos, né, como essa erva de limpeza, de alegria, no sentido de você animar as coisas, sabe? Então, e Vênus simboliza isso também. Ela traz esse amor, esse cuidado interno que você tem que ter. E o alecrim, ele vai te trazer um amor próprio, sabe? E algumas coisas que você pode colocar também. Quando a gente falou sobre a Afrodite e Urânia, que o vinho não era tomado nos rituais dela, se você for fazer algum ritual para Afrodite, no sentido de amor próprio, né? Amor puro, não sensual, ao invés de você colocar vinho, você pode colocar champanhe, porque o champanhe ele simboliza a espuma do mar, entendeu? E o mar é sagrado a Afrodite também, porque ela veio do mar, né? E falando em mar, a gente pode colocar também no ritual para ela conchas, né? A pérola também é uma dedicada a Vênus, né? Outras coisas tipo a abalone também,
a madrepérola, ela também é muito boa. Quartzo rosa, né? Acho que todo mundo já sabe. Turmalina rosa também. Turmalina rosa ela é muito boa para amor próprio, para liberar o seu chakra cardíaco também. Se você tiver algum problema no seu cardíaco, de você não conseguir soltar, a turmalina rosa ela é excelente para isso. Turmalina melancia, porque a turmalina melancia ela é verde e rosa, então ela vai trabalhar o seu chakra no sentido da cura e da liberação do amor, né? Bom, óleos essenciais que você pode colocar para ela são a rosa, como sempre, né? Ylang-ylang, o sândalo. O sândalo ele é uma erva, desculpa, um óleo sensual. Ele também traz essa parte sensorial do sexo, né? Ele não vai abrir o seu coração como a rosa faz ou como o gerânio faz, né? Mas ele vai trazer uma sensualidade assim como o ylang-ylang. Então, se você colocar, por exemplo, um óleo de ylang-ylang com sândalo, se você estiver procurando um amor sensual, isso é uma boa, é excelente para esse tipo de coisa, tá? Se você não tiver óleo essencial, você pode colocar também um incensozinho lá, mas só dessas ervas que eu falei mesmo, tá? Se você quiser procurar alguma outra erva dedicada a Vênus, só uma que eu não falaria, eu acho que é a lavanda. É uma planta que ela tá ligada mais ao dar uma A purificação. acalmada, né? É Purificação mais a purificação, né? É mais a espiritualidade, né? também, também. E o alecrim eu falei para vocês que ele era uma erva dedicada a Vênus. Então, se você estiver principalmente fazendo um ritual para amor próprio, você pode colocar um incenso ou óleo essencial de alecrim, né? Deixa eu ver aqui. Ah, também, esqueci de falar. Uma oferenda que você pode fazer para Vênus são espelhos, né? A gente geralmente bota espelhos no mar, assim, para Iemanjá. Mas se você quiser fazer uma oferenda de espelho para Afrodite, também é muito bem-vindo. E, lendo mais, se for um espelho de cobre, isso é extremamente caro. Mas eu não estou falando para você fazer uma oferenda ou jogar no mar um espelho de cobre. Mas se você tiver a intenção de honrar a Afrodite, se você conseguir um espelho de cobre, o cobre ele é um metal dedicado a Vênus. E até na alquimia, o cobre, o símbolo do cobre, é aquele símbolo que a gente falou mais cedo, o símbolo de Vênus, né? Que é aquela bolinha com mais embaixo. Então, Sim. assim, o cobre ele é dedicado a ela, tá? Vela também nas cores que eu falei, tá? Pode ser vermelho, se você estiver procurando amor sensual, né? Rosa, amor próprio e verde também. Bom, então vamos lá para as magias agora, né? Eu coloquei aqui 3 magias que a gente pode fazer. Eu coloquei uma vaporização para libido, coloquei um banho para autoestima e um feitiço para o desejo, para você se sentir desejado ou se você quiser atrair a atenção de certa pessoa, né? E assim, eu vou falando aqui os feitiços e eu vou falando também das luas que a gente vai ter nas próximas amanhã e daqui a 2 semanas também, que vão ser as luas de Touro, Leão e Escorpião. E todas elas vão cair na sexta-feira. Sexta-feira é o dia dedicado a Vênus. E a gente vai estar em 2 luas crescentes, que vai ser amanhã e na semana que vem. E no dia do eclipse vai ser a lua cheia na sexta-feira, lua cheia em Escorpião. Então, se você quiser fazer um feitiço para desejo ou para a vaporização para libido nesses 2 dias, são indicados. Uma coisa que você falou, Márcia, para mim mais cedo, foi que essa energia do eclipse vai ficar reverberando aí durante uns 6 meses, né? Mas, assim, a gente pode falar da lua do próximo 5 de maio, né? Da lua em Escorpião. Uhum. Porque é um eclipse da lua.
E tem um detalhe muito importante que a gente ainda está no eixo nodal, que é um assunto de uma outra live, né, de um outro vídeo, que é Touro e Escorpião. Então, esse eclipse vai ser super importante porque ele vai encerrar um ciclo de eixo nodal Touro e Escorpião, que é justamente mexe com essa parte de alto valor e de transformações interiores, né? Ele veio desde o ano passado, com o primeiro eclipse lá em maio, né, antes de maio, um pouquinho, e ele vai finalizar agora um ciclo, né? A partir de junho, o eixo nodal vai virar para Áries, Libra, que aí vai afetar a questão dos relacionamentos, das transformações dos relacionamentos. Mas esse da Lua, né, do dia 5, sim, reverbera durante uns 6 meses, mais ou menos. A gente fica. É um eclipse que vai falar muito das sombras, do que você tem que transformar por dentro, né? Das transformações que você tem que fazer interiormente. É basicamente isso. Então vamos lá para as magias. Sim. Bom, a gente tem aqui uma vaporização para libido, né? Que essa você pode fazer até amanhã, né? Porque amanhã vai estar a lua crescente em touro. Ou então no dia do eclipse, né? Que vai ser a lua cheia em escorpião. Bom, coloquei aqui algumas ervas e vou falar para que elas servem, tá? Aí você diz a vaporização do útero, vaporização vaporização do útero. Isso é do para útero, tá? Então mulheres, você não tá? tem que explicar, porque tem gente que não sabe o que é. Ah, sim, desculpa. É que a gente já fala tanto isso no canal que eu até imagino que a pessoa já Mas sabe. tem gente que está a primeira vez aqui e não sabe, né? Tem que explicar aí o que é. Porque... Então, a vaporização do útero é uma terapia que você faz que você vai trazer aquelas energias das ervas para dentro de você, né? Nesse caso, ela vai servir para isso. Ela vai, como se fosse um banho. Você não precisa exatamente fazer uma vaporização do útero. Você pode utilizar essas ervas que eu estou falando aqui para um banho também. Não tem problema nenhum. Mas eu estou trazendo a vaporização porque eu acho que ela é muito mais forte, né? Tem uma, ela tem uma, ela vibra diretamente no seu segundo chakra, que é o chakra que a gente traz ali essa energia sexual. Então, se você tiver com algum problema de libido relacionado a esse chakra também, se você tiver traumas relacionados a sexo, se você tiver traumas relacionados a sexo, você pode utilizar essa vaporização, tá? E no canal eu tenho alguns posts falando sobre como fazer a vaporização, tá? Então, se vocês tiverem interesse, é só ficar olhando, só procurarem no Cinturão da Lua, que já vai estar tudo explicado lá, tá? Então, eu coloquei aqui umas 4 ervas que você pode usar na vaporização. A jasmim, ela vai relaxar a musculatura vaginal. Então, como eu falei, se você tiver algum problema relacionado a sexo, algum trauma, você pode colocar jasmim. E tem ela vai trabalhar a libido e ela estimula o chakra, o segundo chakra, né? O chakra sacro. Além de também relaxar a musculatura vaginal, tá? Canela, que ela vai trabalhar na frigidez, né? Então, esse compilado de ervas que eu estou colocando aqui, ele vai trabalhar exatamente isso, vai trabalhar o seu trauma sexual, caso você tenha algum, né? E a damiana também, que ela vai ajudar na lubrificação. Você não precisa colocar todas essas ervas, tá? Você pode escolher só uma ou 3 no máximo, tá? Tem um banho para autoestima, que eu coloquei aqui lavanda, que ela trabalha no complexo de inferioridade e insegurança. O barba-timão, ele trabalha na carência e na baixa autoestima. A melissa, ela trabalha os sentimentos de rejeição, tá? E a
Cardano, ela nos ensina sobre o amor próprio. Então, esse banho também ele é muito bom para fazer na semana que vem, que vai estar a lua crescente em Leão. Mesma coisa, não precisa colocar todas as ervas, tá? Pode escolher só uma. Temos o feitiço aqui, que é o mais complicado de se fazer, né? Que é o feitiço para atrair a pessoa que você deseja ou para você trazer a... Como é que é? Como eu poderia falar? Adoçar a É como se fosse... relação. Não seria para adoçar a relação, não. Ele é para te dar, assim, um aspecto mais sensual, sabe? Caso você não Ah, tenha ninguém em mente, você pode utilizar desse feitiço aqui para te trazer um negocinho a mais, né? Eu coloquei entendi. aqui uma vela vermelha. Você vai ter que ter um punhado de cardamomo, hibisco e endro. Todos eles trabalham no amor e na sedução, tá? E assim, nesse feitiço, você vai ter que pegar essas ervas. Se você tiver um pilão ou alguma coisa assim que você possa amassar essas ervas, você pode fazer, tá? Para elas ficar como se fosse um pozinho. Ela não precisa se transformar num pó, porque você vai passar ela na vela. Glamour. Exatamente, uma magia de glamour. Obrigada, Manu. Então, nesse feitiço, você vai pegar essas três ervas, tá? Cardamomo, hibisco e endro. Vai amassar, porque você vai pegar e vai passar lá na vela. Nessa vela, eu acho que eu não tem nenhuma vela aqui para mostrar. Mas nessa vela, você vai ter que pegar ela de cima para baixo, tá? Você vai ter que untar essa vela de cima para baixo. Tipo, vou falar alguns óleos aqui que você pode colocar, né? Como eu falei, rosa, ylang-ylang ou gerânio. Mas se você não tiver nenhum desses óleos essenciais... Oi? Canela também pode? Canela é muito bom, só que o óleo de canela é uma coisa meio difícil de você trabalhar, né? Porque ele é muito quente. Ele pode te machucar. Mas Mas se você, serviria. se você tiver um óleo de canela caseiro, você pode usar. Você pode pegar, colocar no azeite durante, sei lá, alguns dias antes de você trabalhar com ele, entendeu? Sim. Porque aí o azeite ele já vai estar imantado com o poder da canela. Então você pode usar realmente esse tipo de óleo para poder imantar a sua vela, tá? Para untar a sua vela. E aí você tem que untar da vela do pavio para baixo, tá? Porque aí você já vai estar atraindo. Antes disso, se você quiser, tá? Se você quiser trabalhar o feitiço para atrair alguém específico, para seduzir alguém específico, você coloca o seu nome e o nome da pessoa. Também é a mesma coisa do pavio para baixo. Aí você unta a vela, passa essa vela untada nas ervas, porque aí ela já vai estar, né, duplamente enfeitiçada, Uhum. e você pode acender ela consagrando ela a Afrodite. Esse tipo de feitiço você pode fazer também no dia do eclipse, porque vai ser um eclipse de escorpião, né? Vai ser lua cheia de escorpião. Mas E o escorpião ele trabalha muito. pode fazer em touro também. E leão também. Sim, claro. Leão, Uhum. assim, leão ele vai te trazer o magnetismo sexual, né? Mas porque é um signo magnético, exatamente. Às vezes não só essa coisa da atração, né, magnética, sim. É isso.